Hello people, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inglês na Marra. Esse canal que te ensina inglês de forma eficiente e divertida. E hoje a gente vai ver a continuação do nosso último vídeo, que é o Simple Present. Então aqui vai ser a parte 2. Lá na parte 1, já clica aqui no card, assista primeiro, para vocês não ficarem perdidos nessa aula. Lá a gente viu o Simple Present na forma afirmativa e na forma negativa. Hoje, nesse vídeo, a gente vai ver a question form, que seria na forma interrogativa, e também as question words, que serão as palavras porquê, como, onde, quem, quando. Então isso no inglês a gente chama de question words. Então a gente vai ver elas também nesse contexto de Simple Present. Então, sem mais delongas, let's hit the books. Então aqui, a forma interrogativa, a gente precisa usar o auxiliar do. Ele é como se fosse uma muletinha do verbo, né? Então, imagina que na forma interrogativa, o verbo não tem força se não tiver esse auxiliar, tá? Então aqui, a primeira coisa, eu dou esses três exemplos, nas três formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa, para vocês verem o uso do auxiliar, o uso do do. Então a primeira, na afirmativa, que é lá na primeira aula, que eu vou passar bem rapidinho. You go to the gym. Então você vai para a academia. Presente, afirmativa. You go to the gym. Na afirmativa, a gente não usa auxiliar. É como se existisse um do aqui, mas de forma implícita. Vocês podem até ver usando you do go to the gym. Mas é quando você quer dar muita ênfase nessa situação. Mas corriqueiramente, ou seja, no dia a dia, ele não aparece. Então vai ser you go to the gym. Esse do ele fica apagado aqui. Não é que ele não existe, mas ele fica apagado, sem aparecer. Beleza? Agora aqui na negativa, a gente já vai precisar do don't. Também faz parte lá da primeira aula. Então, you don't go to the gym. Você não vai para a academia. O don't, ele é a junção do do, que é o auxiliar, e mais o not, para formar a negação. E aí você contrai essas duas palavras juntas, vira o don't. Beleza? Aqui eu estou dando o exemplo com o sujeito you, o pronome you, mas pode ser com qualquer um. I, you, he, she, it. Aí só tem uma diferencinha na afirmativa, na terceira pessoa do singular, que a gente tem que adicionar o s ou es no final do verbo. Então, por exemplo, aqui, né, ficaria she goes. Se aqui fosse com o she, ela. She goes to the gym. Isso foi visto de forma bem detalhada na primeira aula. E aí a gente chega na aula de hoje, que é a interrogativa. Então aqui percebe, ó, eu coloco o auxiliar em primeiro lugar da pergunta. Do you go to the gym? Você vai para a academia? Do you go to the gym? Percebe? Então aqui a sequência correta vai ser auxiliar, sujeito e verbo. Sempre essa sequencinha. Pensem assim. A terceira pessoa do singular, se tiver na afirmativa, vocês alteram o verbo, e se tiver na negativa ou interrogativa que o auxiliar aparece, o auxiliar apareceu, aí a alteração vai cair nele. Então aqui no caso do vira does. Então aqui ficaria assim, pessoal. Does she go to the gym? Deixa eu pôr aqui embaixo que vai ficar melhor para visualizar. Ó, percebam. O do vira does. Por essa razão de eu ter substituído o you pelo she, é a terceira pessoa do singular, ela. Então, does she. E aí o verbo, isso é muito importante. O verbo, ele fica na base form. Se alterou o auxiliar, o verbo fica sem alteração. Isso é muito importante. Então, sempre na negativa ou interrogativa que o auxiliar aparece, a alteração cai nele, no auxiliar. E aí o verbo volta para a base form. É bem fácil, né, gente? Bem tranquilo. E é basicamente isso. Aqui dá para a gente ter uma visão geral do que acontece, de tudo isso que eu falei para vocês. Então imagina que eu esteja fazendo pergunta. Ó, primeira observação. Todas as perguntas começam com o próprio auxiliar. Certo? Que mais? Aí vai vir o sujeito. I, you, he, she ou it, we, you e they.
Então até aqui tranquilo, né? Então auxiliar, sujeito. E o verbo. Então aqui, ó, qual que é a única alteração de todas essas frases da interrogativa, de todas essas perguntas, né? O does. Lembra que eu falei? O do vira does, quando é terceira pessoa do singular. He, she ou it. Ele ou ela. Bem tranquilo, né, gente? O restante continua tudo igual. E olha como que é mais fácil que o português. No português, se eu for usar essa mesma estrutura, eu falo eu trabalho, ela trabalha, já muda o do O para o A. Você trabalha, já mudou também. Nós trabalhamos, já mudou o final do verbo de novo. Eles trabalham, já mudou de novo. Então no português tem um número muito maior de variações do que no inglês. O inglês é muito mais simples. Então aqui de tudo, o que eu tenho que memorizar? Quando é a terceira pessoa do singular, o do vira does. Só isso. E o verbo continua na base form. Então, do I work? Do you work? Does he work? Ou does she work? E por aí vai. É bem tranquilo, né, gente? Aqui a gente vai ver como que responde na afirmativa e como que responde na negativa. Respondendo essas perguntas na afirmativa. É bem tranquilo. Então, do I work? Yes, I do. Esse do da resposta, pessoal, é como se estivesse substituindo o verbo. Sim, eu trabalho. Aí, para não ficar de novo, yes, I work, fica mais bonito a sonoridade falando yes, I do. E aqui, de novo, ó, percebe qual que é a única linha que tem a alteração? É a terceira pessoa do singular. Então, se eu pergunto assim, ó, does she work? Yes, she does. Então, como eu usei o does para perguntar, eu uso o does para responder. E aqui mesma coisa, é como se o does na resposta estivesse substituindo o verbo. Ao invés de eu falar yes, she work, não, eu vou falar yes, she does. É a forma perfeita, a forma correta. Bem fácil, né, gente? O restante continua igual. Yes, we do, yes, you do, yes, they do. E agora na forma negativa. Então lembra, afirmativa não tem auxiliar, negativa eu preciso do do e do not para virar don't. E aí quando for terceira pessoa do singular, esse do vira does. Então para negar vai virar doesn't, que é a contração do does mais o not. Muito fácil, né, gente? Então aqui mesma coisa, ó. Se eu falo do you work? Se você for falar, não, eu não trabalho. No, I don't. No, I don't. Vamos mudar o sujeito agora. Does he work? Ele trabalha? No, he doesn't. Aqui, pessoal, a única razão de não ser don't e ser doesn't é isso, terceira pessoa do singular, ele ou ela. O restante continua tudo igual. Percebe como tem muito menos detalhe, muito menos variações, um número muito menor de variações do que o português. É muito mais fácil. Então aqui, pessoal, eu já coloquei na minha tela esse quadrinho sensacional para ajudar a gente a visualizar essa estrutura toda das interrogativas, da forma interrogativa, né? Inclusive com as question words. O que são as question words? Eu vou passar de uma forma bem breve aqui, porque já tem aula disso também no canal, e são muitas, então o foco aqui é o simple present. Mas ó, what, se vocês quiserem anotar, significa o que ou qual. O que ou qual. Where significa onde. Então, onde você mora? Eu vou usar esse where. How many? How many children? Children é filhos ou crianças. Então, quantos filhos? A gente usa esse how many para perguntar quantos ou quantas, quando a gente está falando de coisas contáveis. What kind of? Isso aqui também é uma expressão muito usada. Quando você está puxando assuntos, está conhecendo alguém, what kind of? Então, que tipo de? What kind of music do you like? What kind of music do you like? E o how? O how sozinho significa como. O how significa como. Beleza? O básico de interrogativa no Simple Present é esse daqui, ó. Igual eu mencionei lá em cima, a gente vai usar o auxiliar, sujeito, subject, e o verbo na base form. O restante é complementa, o restante pode ser qualquer coisa, porque não tem regra, é o que você quer falar na frase. Mas tem que seguir essa estrutura, auxiliar, sujeito e verbo.
para perguntar. Então se eu falo assim, ó, deixa eu só apagar para ficar mais organizado visualmente. Se eu falo assim, do you live near here? Então você mora perto daqui, você mora próximo daqui. Então, tá vendo? Sujeito, auxiliar, sujeito e verbo. Terceira pessoa do singular. Aqui eu estou perguntando agora da sua mãe. Então sua mãe é quem? Ela. Ela é terceira pessoa do singular. Então aqui eu vou usar o does. O do vira does. Does your mother work? A sua mãe trabalha? Então percebam. E outra coisa, essas duas primeiras, que eu falei que são as formas básicas da interrogativa, percebam que são perguntas de sim ou não. Então, do you live near here? Sim, eu moro. Yes, I do. Does your mother work? Sua mãe trabalha? Yes, she does. No, she doesn't. Então, sim, ela trabalha. Não, ela não trabalha. Aqui a gente não está perguntando uma informação específica. Agora, quando a gente acrescenta a question word, aí a gente precisa precisa dar na resposta, né, uma informação específica. Então, ó, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. What do you do? What do you do? O que você faz? Geralmente essa pergunta no inglês é para saber o que a pessoa faz da vida. Se estuda, se trabalha, com o que trabalha. Então, what do you do? O que você faz? Então aqui percebe que a resposta não vai ser mais de sim ou não. Yes, I do ou no, I don't. Imagina, com o que você trabalha? Sim, eu trabalho. Não, eu não trabalho. Não faz sentido. Então tem que falar o quê? Então eu poderia falar assim, I'm a soccer player, por exemplo. Eu sou um jogador de futebol. I'm an English teacher. Então aqui na resposta você já vai responder a informação que a pessoa está pedindo. Vamos ver a segunda. Ó. Where does he live? Então, where does he live? Aqui eu estou perguntando onde ele mora, onde ele vive. Então aqui, mesma coisa, não estou perguntando se sim ou não, estou perguntando onde, eu quero saber o lugar. Where does he live? Uma observação, tendo a question word ou não, a regrinha que eu passei para vocês, que o do vira does, não altera, a regrinha vai continuar sempre a mesma. Tá falando de terceira pessoa do singular, o do vira does, o don't vira doesn't, sem exceção, ok? Vamos para a terceira aqui, ó. How many children do you have? Então, quantos filhos você tem? Tem que falar o número de filhos e não se sim ou não. Penúltima. What kind of music does she like? Que tipo de música ela gosta? Então, eu também vou responder com o estilo de música e não se sim ou não. E a última, olha, eu tô ficando sem voz. E a última, how do you spell your last name? Então, como você soletra o seu último nome? Então, aqui mesma coisa. Eu vou ter que soletrar o nome e não vou falar sim ou não. Vai ficar, a pessoa vai te achar uma doida, né? Ou um doido. Tranquilo, gente? É muito fácil. O que vocês precisam fazer? Dominar as question words. Se vocês acham em qualquer imagem, também tem vídeo aqui no YouTube, no meu canal. Os significados das question words, isso daí vocês precisam dominar, porque é muito usado para fazer pergunta. E aí acontece, né, da pessoa falar com você, te perguntar as coisas e você ficar, meu Deus, não entendi nada que eu respondo. Então precisa dominar isso. Pessoal, então é isso. Espero que tenha ajudado bastante esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. O intuito desse canal é esse, passar conhecimento de forma leve, da forma mais resumida possível também, porque a gente sempre tem aquela ideia de que aprender algo novo é muito maçante, enfim. Então aqui, com poucos minutos, eu tento passar uma matéria bem grande, que às vezes a gente ficava anos vendo na escola, e não é bem assim, é bem mais simples do que parece, beleza? Se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sai aulas toda semana, beleza? Sai aulas de teoria, aulas mais divertidas, analisando letra de música, ou até reacts de clipes novos que estão saindo de música para analisar a letra. Então fiquem ligados, se inscreve no canal, e é importante. E de vocês colocarem o tempo à disposição para isso. Porque realmente, pessoal, o inglês muda muito a vida da gente, em todos os aspectos. Beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo.